Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai mexer no Palio e nós vamos trocar aqui, ó, cadê? Terminal de direção. Se vocês viram os vídeos anteriores, vocês já viram que tá com uma folga violenta, mas eu vou lá e vou mostrar também pra vocês. E já que a gente vai lá, vamos aproveitar e vamos levar umas ferramentas. Pelo que eu vi aqui é uma chave 17 que a gente vai precisar. Então já vou levar uma 17 pra gente conseguir já começar a trabalhar lá. Porque cansa ficar descendo e subindo toda hora. Bora. Então vou botar a câmera aqui, ó, fixa, pra vocês verem o tanto de folga que tem. Dei uma olhada aqui no montante, ó, na manga, pra vocês verem. Ó a diferença que dá com relação ao terminal. Muita folga mesmo. Vamos soltar aqui. Eu trouxe uma 17, que é pra ser a chave aqui de baixo. Mas acho que aqui é uma 19 até, essa porca, contra a porca, né, a porca do aperto aí que mantém tudo fixo. Vamos dar uma conferida, pegar a chave certa e vamos trabalhar. Bom, eu trouxe a 19, mas ainda não deu, pode ser que seja uma 21 ou alguma coisa assim. Mas trouxe também a chave regulável e com essa aqui com certeza a gente vai conseguir soltar. Tô girando aqui, mas tô quase que mexendo na regulagem aqui da peça, porque tá girando lá dentro o braço. Não é um problema tão grave aí, inclusive eu acho que não vou me preocupar tanto com isso, porque isso aqui, a vantagem é que eu não tô conseguindo girar a porca por enquanto, tá? Eu tô girando o conjunto inteiro do braço, que ele gira mesmo lá na caixa de direção, isso não é problema. E eu vou manter a porca, então girei aqui só para soltar, né? Tá girando esse braço junto. E eu vou manter assim porque daí eu sei o que é o encosto, aonde que estava encostado, digamos assim, o terminal. E aí quando eu botar esse terminal novo aqui no lugar, vamos tentar imaginar que ele vai ser exatamente do mesmo tamanho. Eu não vou perder tanto a geometria da suspensão, na verdade da direção aqui, né? Onde que tá apontando as rodas. No futuro eu pretendo fazer uma geometria, mas não agora, né? Então, beleza, soltei ali. Vou soltar agora aqui embaixo esse parafuso, essa porca aqui é para ser uma 17. E é. Essa é a hora que aquelas ferramentas da SATA tem o seu valor, né? A catraca. Poderia usar também a catraca normal, mas essa aqui combinada é muito rápida aí para trabalhar. Bom, aqui eu vou ter que usar um extrator, poderia bater aqui embaixo também, visto que eu vou trocar tanto a porca quanto o pivô. Acho que é isso que eu vou fazer, na verdade. Por questão de preguiça de pegar o extrator, porque senão eu poderia botar o extrator aqui, né? Que é extrator de pivô, de terminal de direção, com os três bracinhos dele. E aí bater pra cima, porque é um parafuso, um pino cônico que o pivô usa. Então à medida que ele vai apertando a porca, ele vai puxando pra dentro e vai se travando, né? Então aqui, por mais que eu soltei a porca, não sai assim tão fácil. Já vi na internet vídeo aí do pessoal pegando e batendo do lado aqui na manga. Enfim, tem N formas de fazer. Acho que eu vou pegar minha marreta, tentar dar uma, duas batidas embaixo. Se não soltar, aí sim eu pego o meu extrator, extrator de terminal de direção, pra gente soltar aqui esse terminal. Lembrando que se eu fosse reaproveitar esse terminal, jamais faria isso aqui, porque isso aqui pode estragar a rosca, né? Aí, soltou. Vamos tirar a porca aqui agora. Tá aí, tá fora. E agora sim, ó. Se a gente tivesse afastado aquela porca de encosto, que não foi o caso, porque a gente girou a barra toda, mas se a gente tivesse tirado ela de posição, seria inteligente a gente contar quantas voltas a gente precisaria para tirar
o terminal de direção aqui da barra. Porque pelo número de voltas, visto que a rosca é a mesma, a gente chegaria muito próximo, se não exatamente o mesmo, do que terminal antigo e não interferiria tanto aí no alinhamento aí da direção, né? Então aqui, como eu não mexi aquela porca lá da parte de trás, acho que vocês entenderam isso, eu não preciso me preocupar, mas se não, eu iria contar 1, 2, e aí vai, até o momento que caísse, que saísse fora, né? E no momento que saísse fora, eu saberia, por exemplo, 9 voltas, né? Então eu ia colocar o terminal novo, 9 voltas, e depois ia fazer o encosto lá na porca. Beleza. Tá aí o terminal antigo. Nossa, esse tá detonado. Esse aqui tá naquele ponto que é perigoso. Aham. É perigoso porque tá com uma folga tão grande que daqui a pouco o pino é capaz de querer passar pra cima aqui, né? E aí a gente fica sem direção. Quando é só um pouco de folga lateral, ou se tá só um pouco mole, no sentido de mover, mas sem folga, não precisa ser feita a troca, dá pra trocar só a coifa. Eu sei que tem muito vídeo na internet aí que o pessoal fala que tem que trocar, se não tá super duro aqui, né? Significa que tá estragado. Não é verdade. Ele pode estar mole, o que não pode é ter folga realmente. Saí um pouco do sol para poder falar com vocês, então essa questão da folga aí, eu tenho um vídeo onde eu fiz a reforma, vamos dizer assim, num terminal de direção no Ford Ka. Aquele estava estragado, mas eu fiz o vídeo para demonstrar como poderia ser feito, né? A troca da coifa, colocar um biquinho de engraxadeira aqui em cima, e foi um polarizador, digamos assim. Tem gente me xingando, tem gente agradecendo, porque realmente tem essa questão aí, tem uma cultura muito forte, uma história de que se estiver movendo aqui, significa que está estragado o pivô, e na prática não é assim, né? Para estar estragado mesmo, ele precisa ter uma folga, que nem essa aqui, né? Ele precisa ter uma folga de algum tipo, que aí a gente consegue ver, ou tá muito estourado, uma coisa assim, a gente consegue ver que está estragado. Mas é muito, muito comum que só a coifa rasgue e já condene um pivô, sendo que a coifa custa uns R$4 para trocar. Então tá aí o antigo, tá aqui o novo, vamos botar ele no lugar ali. Serviço tranquilo de se fazer, isso aqui qualquer um pode fazer em casa, não tem nada de coisa avançada, a gente só levanta. Aqui eu tô com o carro com a frente toda levantada, mas não precisaria, poderia levantar só o lado que vocês estão usando. Aproveitando aqui que tá solto, eu posso pegar e dar uma conferida. Aqui, nesse lado eu não tô sentindo nenhuma folga, poderia dar uma nem pra cima nem pra baixo. É interessante para conferir. Depois que eu botar o terminal ali, vou dar mais uma tentada. Vamos ver se tem alguma folga que eu consiga sentir aqui. Porque se botar a mão aqui e já sentir uma folga nessa parte, significa que tem uma folga bem grande na caixa de direção. Porém, até onde eu sei, é mais fácil ter a folga do outro lado, que é o lado onde tem as buchas da caixa de direção. Se vocês tivessem contado as voltas, esse seria o momento de começar a contar quantas voltas seria necessário para botar o terminal de novo aqui para dentro. Encaixar aqui embaixo. Porca nova. Literatura técnica da Fiat recomenda 3,4 kg aqui nessa porca de apoio. Eu não tenho como dar esse aperto porque eu não tenho o dente aquele para botar no torquímetro, a ferramenta correta, né? E 3,4 nessa porca aqui de baixo. Bom, essa aqui eu consigo fazer, então vamos dar o torque aí. Nesse aqui de cima, a gente vai fazer que nem antes, a gente vai usar essa chave regulável para fazer o aperto. Vou encostar
E 3.4 não é nada muito violento, tá? Então tá aí. Ainda mais com uma chave desse tamanho, é fácil de colocar 3 kg. Então esse aperto está certo. Procedimento simples, que nem eu falei, dá para ser feito em casa. Show de bola, resolvido isso. Quem não viu o vídeo do freio, dá uma conferida no vídeo anterior. Ficou muito legal aí os freios. E agora? Agora eu vou começar a trabalhar para tirar essa torre de suspensão aqui, que se vocês lembrarem, eu tô com um problema que a mola tá passando lá para cima. Então nós vamos ter que desmanchar isso aqui para mexer. Porém, isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí da troca do terminal de direção. Vídeo tranquilo, rápido, fácil de fazer aí para vocês fazerem em casa, se for necessário, tá? Queria realmente separar esse vídeo para que ficasse acessível, para que todo mundo conseguisse achar. Quem tem esse espalho, enfim, praticamente qualquer carro é o mesmo sistema, é bem tranquilo de fazer mesmo. E queria trazer isso aí para vocês. Não percam os próximos vídeos que a gente vai fazer do Palio. Não deixem de conferir os vídeos antigos, anteriores. A gente já fez bastante coisa para o carro chegar nesse ponto aqui. E para esse vídeo é isso aí. Um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo vídeo.